Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Boa noite a todos. Foi mais caloroso esse segundo boa noite. Muito oportuno essa falha. Que Deus possa nos abençoar e que Jesus possa ser a nossa inspiração no momento em que vamos evocar os seus ensinamentos nessa noite. E eu gostaria de começar as reflexões trazendo para nós o clima que o nosso querido Emmanuel nos traz, nos relata no memorável livro 50 anos depois, quando nos narra a trajetória desse espírito singular que é a Célia Lúcius, no momento em que, aos 16, 17 anos, percebe em sua casa uma movimentação diferente e, mesmo sem saber exatamente o que tinha acontecido naquele quadro, quando chega ao quarto de sua mãe e encontra uma criança deitada ao seu lado, sendo que o seu pai estivera afastado do lar por mais de 1 ano. Então essa criança não poderia ser fruto daquele matrimônio, trazendo à lume um momento muito grave, onde as consequências seriam também muito graves. E num ímpeto de amor, em querer proteger a sua mãe, Célia assume para si a condição de mãe daquele pequenino ser que nada sabia, mas que chorava ao lado daquela que parecia ser a sua mãe. Célia assume essa criança sem nem pensar nas consequências e no porvir, quando certamente o seu pai, ao chegar, ao amanhecer, jamais entenderia, por se tratar ele de alguém tão importante na hierarquia romana, não poderia ter dentro do seu lar nenhum tipo de mácula de traição dessa forma, sendo simplesmente convidado a conviver com ela. E o seu pai, logo assim, regressa, tomando ciência daquele quadro que para ele era dantesco, não tinha outra alternativa a não ser lavar a honra de sua família com sangue. E vai até a sua filha para eliminá-la. Mas, a pedido da sua mãe, que mesmo também sem ter conhecimento do quadro, pois acordara e vira aquela cena tramada por alguém num ato cruel de vingança, pede clemência à sua filha e ele deixa que ela parta. Célia sai então de casa pela manhã, levando consigo somente aquele rebento que ela conhecera poucos instantes antes, mas levando a certeza de que houvera poupado a vida de sua mãe, sai de casa à rua, sem saber para onde ir, sem ter a quem recorrer, e só pensa em se afastar do ambiente doméstico o máximo que pudesse, com medo de que alguém pudesse reconhecê-la. Afastando-se dos casarões ricos da Roma, vai encontrar no subúrbio as pessoas mais pobres, mais simples,
no seu vai e vem, nos seus trabalhos, e não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, mas ora, conhece Jesus através do próprio Emmanuel, ali naquele momento como escravo Nestório, conhece e ama Jesus e confia, ora confiando. Ao entardecer, sem saber ainda o que fazer e para onde ir, ao atravessar uma ponte muito conhecida daquela região, uma mulher, uma jovem senhora, olhando-a, condói-se da sua situação por ver em seu semblante a dificuldade, o desespero, a angústia de não saber para onde ir. Se aproxima, sorri delicadamente. Célia se sente confiante perto dessa mulher desconhecida. Traça no chão, sutilmente, um sinal leve da cruz para ver se identificava naquela mulher também uma cristã. E assim, elas se identificam. Eram duas cristãs, desconhecidas. Suas histórias, suas famílias não importavam. Nos olhos e no sorriso, uma confiava na outra. E a mulher a pergunta: está só, minha filha? E ela diz: sim. Fiquei viúva há pouco tempo e não tenho para onde ir. Ah, então você pode vir comigo. E a leva para a sua pobre casa. Célia ali se sente acolhida, saindo da mansão ricamente ornada, onde foi criada durante os primeiros anos de sua vida, e entra numa choupana simples, mas acolhedora, de uma desconhecida que a tira da rua e leva-a para casa. As perguntas são as corriqueiras. Ficaste viúva? Como foi isso? Entre uma conversa e outra. Ah, cerca de 4 meses enviuvei e não tenho parentes aqui. E o que você pretende fazer, minha querida? Célia, sabendo que deveria se afastar de Roma, disse que queria procurar parentes um pouco distante. Muito rapidamente, essa mulher que a acolhe já começa a pensar, pois o seu filho trabalha no fórum e faz viagens rotineiras, de que ela poderia se aproveitar de uma dessas viagens e partir. E a próxima viagem duraria cerca de 15 dias à frente. Célia, então, passa 2 semanas na casa dessa família que a acolhe, a ajuda nas pequenas providências para a viagem e parte com o seu filho. Essa narrativa muito palidamente trazida nessa hora, para quem conhece, eu sei que grande parte de vocês conhece a obra, riquíssima nos seus detalhes, certamente nos ilustra nessa hora para começarmos a entender o que seria acolher. O que seria esse verbo que parece ser tão simples que nós muitas das vezes repetimos, mas o que significa de fato acolher, trazer. Numa breve descrição de pesquisa, quando buscamos aí nos dicionários, encontramos que acolher é hospedar, é receber, é dar guarida a alguém, é refugiar, abrigar, abraçar. E a Zilda Arnes, uma grande companheira dos tempos atuais, que foi a fundadora da Pastoral da Criança, deixou um trabalho maravilhoso como fonte de inspiração para todos nós, disse uma frase singular: amar é acolher, é compreender, é fazer o outro crescer. Nesse abraço de acolhimento, importa muito menos o drama que o outro está vivendo, e sim se eu posso te ajudar nesse momento, a te dar um respiro, a você poder
conseguir se reordenar, se reorganizar. E todos nós, em algum momento, já vivemos isso. Todos nós, em dadas circunstâncias das nossas vidas, já nos sentimos qual a Célia ao sair de casa. Um tanto de desamparo, um tanto do que fazer. E um abraço amigo nessa hora tem um poder muito carinhoso, né? Um abraço que acolhe, um abraço que te dá um aconchego, faz o que muitos de vocês fizeram agora, esse sorriso ao ver essa cena tão simples, mas que certamente mexe conosco, com os nossos sentimentos, né? Parece até que o cachorrinho está expressando alguma coisa. Algumas raças já fazem isso por natureza, não estamos atribuindo esse tipo de sentimento que é nosso aos animais, mas traz esse tipo de certeza de que alguém ampara, e um ser, né, da criação que, em condições diferentes das nossas, né, quando é amparado, quando é acolhido, se sente rejubilado. Nós também nos sentimos assim, quando somos abraçados, quando somos acolhidos por alguém que nos quer, naquele momento, nos ajudar. E é interessante que, quando buscamos a nossa venerada Joana de Ângeles, ela traz uma interessante abordagem para a casa espírita, cerca de uns 4 ou 5 anos atrás, trazendo esses 3 temas que seriam muito importantes e necessários à casa espírita: espiritizar, qualificar e humanizar, certamente também muito conhecido por muitos de vocês, né? Por muitos de nós. Quando Joana fala em espiritizar, e parece, esses 3 termos que ela usa, parece até que está chovendo no molhado, por ser algo que já deve acontecer ou deveria fazer parte mesmo da formação das casas espíritas, né? Quando ela diz o espiritizar, o centro espírita ter o lugar principal como fonte da doutrina espírita. Parece ser algo muito óbvio, mas muitas das vezes, e muitas casas espíritas, às vezes, acabam esquecendo esse norte principal em fazer da casa espírita uma casa espírita, onde se estuda a doutrina espírita. E às vezes, motivados pelo sentimento de talvez trazer mais pessoas para que pudessem conhecer a doutrina, acaba colocando atividades em suas casas que nós podemos encontrar em qualquer outro lugar, mas às vezes tomam o lugar da própria doutrina espírita. Várias terapias, vários cursos, acaba às vezes tomando uma proporção maior do como deve ser uma casa espírita. Essas várias terapias que encontramos como uma ajuda enorme para a nossa vida, para o nosso crescimento, nós podemos encontrar em muitos lugares. Mas a doutrina espírita só encontramos nas casas espíritas. E é onde a gente deve ter em mente que as nossas casas espíritas devem ter como foco principal o estudo, a prática da doutrina espírita. Por isso a importância de espiritizar os centros que não estiverem, obviamente, espiritizados, né? E qualificar, dando a importância da qualidade do que se vai fazer, do que se vai propor, do que se vai oferecer aos nossos semelhantes. Não é elitizar o que às vezes alguns entendem que qualificar é colocar de um modo inacessível, talvez, às pessoas mais simples. É não compreender o que se fala em qualificar. E ela diz assim: equipar de recursos para fazer bem aquilo que se gostaria de fazer. E a gente observa aqui nessa casa, por exemplo, a transmissão pela internet. Se for uma transmissão pela internet, onde as pessoas têm que ficar com a anteninha quase que assim para ver se consegue alcançar um chiado, não é uma transmissão de qualidade.
A importância de oferecer o quê? Uma qualidade àqueles que vão ouvir. Oferecer a qualidade do som às pessoas que vêm à casa, né? Nós temos aqui alguns que ficam aqui na lateral, nós já vimos que tem ali os equipamentos que podem ver naturalmente, mas também tem formas, isso é qualificar a casa espírita. Se você só pode atender 10, atenda bem 10. Quer atender 20? Faça bem para atender 20, e assim sucessivamente, dando qualidade. Às vezes, no afã de querer atender muitos e fazer um tanto mais, acaba-se perdendo da qualidade, as reclamações aumentam muito e a sensação de que estamos fazendo o quê? Acaba tomando conta de muitos trabalhadores. E é importante isso, nós não temos a obrigação de cuidar e curar as dores do mundo. Não temos essa obrigação. Nós temos a obrigação de colaborar para minimizar as dores que estiverem ao nosso alcance. Por isso, quando às vezes nos nutrimos desse sentimento de querer fazer muito, muito, perdemos em qualidade. Perdemos em fazer como Jesus nos ensina a fazer. Fazer pouco, mas fazer com aquilo que podemos fazer bem feito, né? Então, essa importância de qualificar as casas espíritas. E humanizar. Ora, humanizar a casa espírita, né? Sermos realmente irmãos. O centro espírita é o lugar onde nós treinamos as virtudes básicas, que é a fé, a esperança e a caridade. Como é que poderemos testar em que nível estamos dos conhecimentos que a doutrina nos traz, se não tivermos a oportunidade de conviver com outras pessoas? E a casa espírita nos oportuniza isso, essa convivência. É trazer para a nossa prática diária o que aquela mulher levou naquela ponte, onde as pessoas mais pobres atravessam, vindo dos seus trabalhos, indo para os seus lares, muito simples, e que pôde observar na companheira de passagem a sua dificuldade, o seu sofrimento, e ter nela uma irmã. Esse sentimento de irmandade, muitas das vezes, nós não sentimos em algumas casas espíritas, o que é entristecedor. Ao chegarmos dentro de uma casa espírita, se somos espíritas também, qual o sentimento que nos nutre? Estou indo encontrar os meus irmãos de doutrina, os meus irmãos de crença, de fé. Por si só, já me coloca aquele outro que eu não conheço numa condição de igualdade comigo maravilhosa. Mas às vezes nós estamos tão presos com os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades, que sequer observamos aqueles que estão à nossa volta. E fazemos do clima da nossa casa espírita qualquer outro lugar. Mas não esse lugar onde reina o clima e a ambiência de fraternidade e de irmandade. Somos todos irmãos. Somos todos partidários da mesma crença. E se não conseguimos externar isso nas paredes restritas da nossa própria casa, externaremos onde? Porque os que não são espíritas e chegam a uma casa espírita, esperam encontrar o quê? Às vezes esperam encontrar uma porção de outras coisas que não tem na casa espírita, né? Mas, devidamente já conhecedores de como funciona realmente uma casa espírita, espera encontrar orientação para as suas dificuldades, às vezes, que traz. Espera encontrar acolhimento, espera encontrar carinho das pessoas desconhecidas, mas que comungam de uma mesma doutrina. Espera encontrar esclarecimento, às vezes, pois vir a uma casa espírita pode ser motivado por várias questões, não somente pelas dores que acontecem, não somente pelas separações, pela morte do corpo físico, que faz com que muitos irmãos nossos, nesse momento, comecem a pensar e a buscar algo que possa lhes trazer um conforto. Muitos vêm
buscando um entendimento melhor para a vida. Muitos jovens aportam à casa espírita querendo uma doutrina que seja mais esclarecedora, mais aberta, que traga um entendimento melhor da vida, que não seja uma doutrina que castre, que só diga não e pronto. Então, muitas pessoas entram à casa espírita e vão receber dessa casa o que ela vibra. Vão receber o somatório dos pensamentos e das vibrações de todos já lá na porta de entrada, que é esse primeiro impacto. A primeira impressão que se tem quando se vai a um lugar é o somatório dessas energias condensadas daqueles que habitualmente estão nessa casa. Então, a importância de termos esses 3 pontos muito claros na nossa mente de como deve ser uma casa espírita. Primeiro, deve ser espírita, obviamente, né? Depois que ela tenha qualidade naquilo que ela oferece. Quando a gente fala de qualidade, não é se referindo, Joana é muito clara nisso, se referindo a questões puramente materiais. É a qualidade do serviço oferecido. Que serviço? A casa espírita oferece um serviço muito, muito importante, que é o passe, que são as águas fluidificadas, né? Qualificar o passe. Qualificar as pessoas que vão para a atividade do passe. Porque não é somente, chegou, tem boa vontade, conhece meia dúzia de coisas do Evangelho, a gente está precisando, vamos lá. Às vezes, até o pontapé inicial é uma necessidade, numa necessidade. Mas deve-se ter em mente as pessoas responsáveis pela casa de que a qualificação é importante. Se o médium passista não aprender, não estudar sobre fluidos, sobre magnetismo, né, ele vai poder atuar com muito mais limitação do que poderia se tivesse o conhecimento de como se fazer, de como emitir essas ondas, de como se preparar. Então, a qualidade na casa espírita, a qualificação dela, não é na busca de questões puramente materiais, é no seu serviço como um todo, é no serviço de acolher as pessoas que chegam. Importantíssimo ter uma boa qualidade dessa recepção, de trazer as pessoas num abraço, num acolhimento, para que elas se sintam bem na casa que estão chegando. E o que é também humanizar a casa, né? Às vezes, existem lugares que a gente entra e sai e ninguém tomou conhecimento de que se entrou, que saiu. Mas porque a casa é grande, às vezes tem essas desculpas. A casa, se ela é grande, é porque ela tem várias pessoas. Se ela tem muitos trabalhadores, alguém poderia ter o olhar do não te vi aqui ainda, você já veio aqui há muito tempo? E não se sairia com essa sensação de que entrei e saí e não fui visto, não fui sentido por aqueles que estão à minha volta. Mas aí, voltando a essas virtudes básicas que a Joana nos chama a atenção: fé, esperança e caridade. A caridade, que deve ser por nós um tema de estudo contínuo. Não é um estudo onde nós ouvimos ali, ou lemos uma questão e ouvimos uma palestra e já entendo um pouco de caridade. É um estudo contínuo, tamanha amplitude do que ele trata. Na questão 886, né, tem lá do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. Aí vamos prosseguir para a gente ir refletindo junto. Segundo o apóstolo Paulo, o que seria a caridade? E eu trouxe o texto quase que na íntegra, né, da carta dele aos Coríntios, porque é de uma beleza tão singular que nos faria bem a alma reler esse texto de Paulo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade. Vários pontos poderíamos pensar desse texto tão inspirado de Paulo. Mas veja, a gente vai encontrar ali fé, que é o que nós temos também, sempre lembrando no Evangelho, que Joana traz nesse slide anterior. A fé é a condição primeira para que a nossa existência na Terra possa ser profícua. Fé não é só acreditar, é certeza. É certeza em quê? Fé em quê? Fé, em primeiro lugar, em Deus. E se nós temos Deus, que é o nosso Pai, Criador de tudo e de todos, nada acontece à sua revelia, isso já deve ser um motivo suficiente para que as nossas dificuldades possam ser muito bem enfrentadas. Sabedores que somos de que Deus não é maniqueísta, não tem vontades, acorda de mau humor e vai querer que hoje aconteça isso ou aquilo. As suas leis são soberanas. O que nos acontece é para o nosso crescimento. Então, a fé é a condição primeira. Se alguém veio e entrou essa casa, tem, 100, 200 pessoas, e veio falar comigo, é porque eu, naquele momento, posso lhe atender. A caridade, quando se coloca à disposição, tendo essa convicção, dessa certeza, certamente faz-nos agir melhor. E aí ele diz assim, a caridade é sofredora, parece um paradoxo, porque é tão bom a gente ajudar, tão bom, a gente se sente isso, sente aquilo. Então, qual é o sofrimento da caridade? Conta-nos Bezerra um fato muito singular que lhe acontecera. Muitas pessoas o procuravam na sede da federação, né? E certa noite, um rapaz, um homem o procurou, muito aflito, esperou terminar lá os trabalhos e na saída dele o buscou com as suas aflições. Tinha perdido o emprego, precisava levar para casa alimento, pois sua mulher e seus filhos necessitavam desses alimentos. E Bezerra olhou para a mão, não tinha mais o anel. No bolso não tinha onde recorrer. Ele, naquele momento, não tinha, de fato, nada de material que ele pudesse dar àquele homem. E ele, enquanto ouvia a narrativa, pedia, rogava a Maria que pudesse ajudar, que pudesse atender aquele ser que procurava-o com tanta aflição. E, ao findar a narrativa, ele disse assim, eu não tenho nada que eu possa lhe dar de material, mas o que eu tenho, eu lhe dou em nome de Maria. E deu-lhe um demorado abraço. Deu-lhe um abraço muito caloroso, muito afetuoso, e disse-lhe assim, ao chegar em casa, dê, em nome de Maria, esse mesmo abraço àqueles que te esperam. E assim ele fez. Foi para casa, abraçou a sua esposa, seus filhos, eles tinham uma água, e ali eles tomaram aquela água e foram deitar. Bezerra foi para casa sofrendo, pensando, será mesmo que ele tinha feito tudo o que ele podia? Será que não tinha nada diferente que ele pudesse? Isso é um sofrimento, quando você se coloca na posição do outro, vê a angústia, a dificuldade do outro, né? E quer ajudar, causa esse sofrer do bem-querer. Passou uma semana, certamente outras pessoas procuraram Bezerra nesse tempo, né? E, ao findar da reunião, estava lá aquele homem, o aguardando. Uma semana se passara.
E aí Bezerra foi falar com ele, ele disse, eu vim agradecer. Aquele abraço que o Senhor me deu, me fez tão bem. E eu cheguei em casa, fiz isso com a minha mulher e com os meus filhos, nós nos abraçamos pela primeira vez, depois de tanta angústia, daquele jeito. Tomamos a água e olha, as crianças nem reclamaram de fome. No outro dia pela manhã, veio uma pessoa, bateu a minha porta, me procurando para um serviço, e eu estou empregado. A minha família agora tem o sustento que precisa. Eu vim agradecer ao Senhor, porque eu estava tão desesperado, desnorteado, que eu não sei o que seria aquela noite. Então, um abraço acolhedor pode fazer uma mudança muito grande na vida do outro que necessita de um pouco de carinho, de atenção naquele momento. Mas para Bezerra não deixou de ser sofredor. Não deixou de ser sofrido aquela forma de atender, como muitas das vezes acontece conosco. Você gostaria de fazer um tanto mais. Por isso, a caridade é sofredora, é nesse sentido. Esse sofrimento de ver o sofrimento alheio, de se condoer com a dor do outro, né? Mas traz um benefício. Imagina, Bezerra saiu aflito naquela semana. Uma semana depois, como será que ele voltou para casa? Não é assim quando a gente recebe uma notícia boa de alguma coisinha tão ínfima que tenhamos feito e teve um resultado bom. É uma alegria que invade a nossa alma que também não tem o que se comparar, né? E ele diz assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Às vezes, nós temos a sensação de que, ao fazer a caridade, vamos encontrar a alegria plena e vivermos no céu na terra. Mas nós, nas nossas vidas, no que temos aqui para viver, nós vamos ser sempre experimentados por muitas coisas que nos acontecem, que é para vermos se já estamos edificando dentro de nós os conhecimentos que Jesus nos trouxe. Então, ao longo da nossa vida, e com a caridade não é diferente, nós no trabalho de assistência, e quando a gente diz trabalho de assistência, esquece a assistência material puramente. Assistência é assistir ao outro, é ir até o outro. Muita coisa vai acontecer. Eu me lembro, eu falei esquece a questão material, mas eu vou dar um exemplo material. Um amigo nosso participava de um trabalho lá em São Gonçalo, de oferecer, de levar sopa às ruas, né, durante uma vez por semana. E tinha uma pessoa que ia receber a sopa, eu me lembro quando eu fui visitar esse trabalho, a gente tem a sensação de que, nossa, as pessoas devem ficar tão felizes quando recebem a sopa, que está com fome ali. Nem sempre é assim, nem sempre isso se dá. E esse companheiro, o nome dele era Fernando, e a pessoa que ele ia atender também se chamava Fernando. E ele tinha lá o seu jeito, né? Quando ia levar para ele a sopa, ele atendia com uma rispidez enorme. Mas quando o xará entregava, ele até aceitava. Então, quantas vezes nós achamos que estamos fazendo o máximo, porque estamos indo oferecer alguma coisa a alguém que alguém nem quer aquilo ali. E tudo sofre, tudo suporta, porque nem sempre o que você vai dar de melhor é aquilo que vai ter aquela receptividade que nós gostaríamos que tivesse. Banda de música, o céu se abrindo, as estrelas, como às vezes a gente gostaria que fosse. E por isso vamos deixar de exercitá-la? E por isso vamos deixar de nos experimentar? De jeito nenhum. Então, tudo sofre, tudo crê. Crê que o quê? Que está fazendo o que é melhor. Tem fé. Por isso tudo suporta, por isso vai deixando passar. Jesus nos deu um legado maravilhoso. Isso tudo porque, se nós temos o conhecimento da prática que Jesus veio nos trazer, temos o que a doutrina nos traz, ampliando ainda mais, deve servir para a nossa prática ser um tanto melhor. Por quê? Porque os homens eles se dão a conhecer pelos seus feitos, pelo que se faz, não pelo que fala. Quando a gente fala assim, Mahatma Gandhi, a gente pensa numa frase de Gandhi? Logo a gente pensa no que ele fez.
Madre Teresa, Chico Xavier e outros tantos. Outros são lembrados por feitos não bons, mas são feitos. E é isso que deve nortear a nossa vida, né? Leon Denis fala o seguinte: conforme o ideal, assim é o homem. O homem direciona a sua vida a partir da sua visão de homem e de mundo. Se ele acredita nisso, é aqui que ele vai colocar as suas energias. Se ele acredita naquilo, é ali que ele vai seguir aquele caminho. E aí Joana nos chama para quê? Para esse despertar da consciência. Porque o ser consciente significa estar desperto. Desperto para quê? Qual é o caminho? Né? Nós estamos aqui na Terra para fazer o quê? A nossa consciência nos indica sempre o quê? O bem que devemos fazer. Está implantado. Esse chip veio implantado, veio de fábrica, sim. É o bem que devemos fazer. Quando a consciência não está desperta, nós buscamos vários caminhos. Quando ela desperta, nós vamos percebendo o nosso compromisso e a nossa responsabilidade do ser que somos. E o que tudo isso implica. Né? Então, o ser consciente significa estar desperto, responsável, não ser arrogante, não sendo também submisso, livre de algemas, liberado do passado e do futuro. Estar consciente, consciente do seu papel, do seu lugar, das suas limitações, inclusive, das suas possibilidades, e assim poder agir melhor. Né? A prática implica necessariamente em refletir sobre a lei do amor. Amar o próximo como a si mesmo não é algo que devemos pensar e achar que já temos. Eu amo o meu semelhante. Convive com ele. É na convivência que nós vamos testar se realmente esse amor ao próximo se dá. Né? Essa convivência implica-nos essa questão de conhecimento. Eu acho que eu sou muito bom para atender o público. Aí chega o público. Eu fico apavorado com o público. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Alguém me salva? Você acha que é bom de atender o público, mas ainda não é. Então foi na hora de conviver com o público que se viu isso. Mas às vezes a gente foge dessa convivência, que é uma vida um pouco mais reclusa. Fugimos de nos esfregar, né? De atritar, de ter ali as dificuldades que a convivência proporciona, principalmente porque vamos vendo no outro aquilo que ainda trazemos de difícil em nós e não gostamos. E aí, enseja-nos esse conhecimento de nós mesmos. Como eu posso dizer se já consigo isso ou aquilo se eu nem sei quem eu sou? E aqui é só uma referência, porque o conhecimento de si mesmo também deve ser estudado continuamente. Mas a referência da questão 919 nos ajuda muito para isso, né? E o Evangelho nos traz a seguinte orientação sobre o homem de bem. É aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. De novo, a caridade. E é por isso que a gente buscou trazer. Os evangelhos, eles são a vida de um homem através de outras vidas. As narrativas do evangelho, que a gente encontra a vida de Jesus, nós temos ali a vida dele pela vida de outras pessoas. São outros que estão nos contando-nos sobre Jesus, né? Os seus feitos, aquilo que ele deixou marcar, e não foram poucos. E aí, a base do que nós estamos falando está aqui nesse livro Conviver para Amar e Servir, do Mário da Costa Barbosa, que é muito interessante as colocações que ele faz aqui. E uma delas é essa frase: Jesus não é slogan para cartazes, é uma mensagem de vida abundante. Eu gostaria de ficar aqui até amanhã falando sobre essa frase. Porque enseja dentro de nós uma série de reflexão. Às vezes nós repetimos tanto a palavra Jesus, às vezes serve tanto para de fato estar aí como um slogan, um estandarte, e muito pouco nas nossas atitudes. Porque quando Jesus estiver brilhando com luzes de neon dentro de nós, as nossas atitudes serão bem mais acolhedoras, serão bem mais amorosas, porque refletirão o que ele fazia, como ele fazia. Então, pensar, sempre que a gente for usar uma frase, pensar nessa nossa relação com
conhecimento que já trazemos de Jesus, né? A mensagem de vida abundante. Eu falo de Jesus com vida ou meio que é Jesus, com aquele pesar, com aquele sofrimento, né? Jesus falava diretamente aos corações, contextualizado ao entendimento de quem ouvia. Estava sempre atento a cada pessoa à sua volta, suas diferenças, as semelhanças, as particularidades, as expressões e as tendências. Era alguém que no vocabulário de hoje estava antenado, né? Não sei nem se isso já está ultrapassado, você me ajuda. Porque às vezes eu vou usar um vocabulário achando que está no auge, já foi. Então, Jesus certamente usaria um vocabulário acessível a todos nós, mas não seria um vocabulário qualquer. A arte de como Jesus se expressou há 2000 anos atrás, com o linguajar da época, que faz com que hoje nós consigamos entendê-lo, ultrapassou quantos séculos? E vai ultrapassar ainda. Ele falaria hoje com outros elementos, mas trazendo a mesma forma, o mesmo conteúdo a ser levado, de amor. E não é falando de amor na teoria, amando. Jesus expressou isso o tempo todo. Em quê? Na convivência. Jesus não era um ser isolado que descia do monte de vez em quando para, olha, façam isso, façam aquilo outro, 2 horas de palestra e agora eu volto para lá. Não. Jesus conviveu com esses 12 mais próximos e com outros tantos, que imagina, Jesus está ali. Eram quantos que estavam junto, perto? O Senhor, isso, aquilo outro. Mas também tinha os seus momentos de meditação, de reclusão. É um ensinamento para nós também. É um grande ensinamento. Às vezes a gente fica na casa espírita muito voltado para o trabalho e não pensa em como está fazendo o trabalho, não para refletir sobre ele. Traz aí as dificuldades, obviamente. Por isso a casa espírita, ela deve refletir isso que Jesus nos ensinou lá atrás. Ela deve refletir dessa forma, como aquela cristã que abraçou Célia, a desconhecida na rua. A casa espírita deve estar com os braços abertos a quem chegar, para que se sintam membros de uma casa. Às vezes, a casa é meio elitizada nisso. Só se falar com o departamento, tem que falar com o juizado, tem que falar com o Kardec, de preferência que ele, né, para poder conseguir, sei lá o quê. Uma coisa simples. E as pessoas têm dificuldade de se sentir parte da casa. Eu ouvi o nosso companheiro aqui que estava cantando, me desculpe o seu nome, eu não me recordo. Alex. Alex disse assim, eu me sinto daqui, dessa casa também, trabalhadores de Jesus. Esse sentimento de pertença, né, o acolhimento e sentimento de pertença é que permitirá que as pessoas se sintam parte, né, do grupo espírita e se predisponham ao trabalho voluntário, aos estudos e, como consequência, ao aprimoramento individual e coletivo. Fazer parte da casa, isso é importante para todos. Aquele que chega pela primeira vez se sentir acolhido e querer voltar, Então, que a casa possa oferecer de braços abertos, sendo receptiva e também levando-a para o trabalho, que é uma terapia. Existem infortúnios ocultos e disfarçados em sorrisos que frequentam as nossas casas espíritas. Quantas jovens chegam ao nosso centro ou com o bebê na barriga, ou com ele no colo, e às vezes a gente só diz, meu Deus, novinha, com tanta informação hoje em dia. Célia tinha 16, 17 anos. Estava na rua com um bebê que não era dela, mas que ela pegou para ela aquela responsabilidade, por conta de uma trama, de uma urdidura muito maior, que ela nem sabia qual era. A gente, quando lê o livro, é uma novela, a gente fica vendo tudo que todo mundo fez, mas e na hora ali de viver? Né? Você só tem aquela cena. Ela pegou. Se Célia chegasse à nossa casa espírita hoje com um bebezinho, ficou viúva, Célia? Morava onde? Sei. Eu tenho um conhecido lá nessa área, era como que era? Às vezes, com um sorrisinho, não entendi esse sorriso, mas tudo bem.
às vezes com um sorriso de tanta afabilidade, na verdade quer se saber se está precisando mesmo, se essa história bate. Será que essa história está batendo? Numa preocupação que não deve ser nossa. Não nos cabe. A Célia mentiu, então tem um livro ali, 50 anos depois, Célia, a Mentirosa. Ela disse que ela era viúva, 4 meses, e estava indo procurar uns parentes. Eram as circunstâncias. Eram as circunstâncias daquele momento. Imagina a Célia contando a história dela. Como que seria o desenrolar disso? Ela não podia. Quantos infortúnios ocultos entram na nossa casa, trazendo ali narrativas dolorosas, que são disfarçadas assim, minha filha, está tudo bem? Tá tudo bem. Não está tudo bem. Mas a gente também não tem que fazer um interrogatório de, então só vou te ajudar se você me falar a verdade, se bater tudo direitinho, a gente pode... Não. Acolhe, abraça, deixa o outro se sentir seguro. Quantas vezes a gente quer até falar, mas não sabe nem com quem falar? Né? Queríamos alguém que nos transmitisse uma segurança, que aquilo fosse ficar por ali mesmo. Então, esse acolher implica nisso, né? Em trazer esses infortúnios, não para o nosso conhecimento, a história para o nosso conhecimento, trazer esses infortúnios para a nossa ação, a nossa atitude de colaborar, de ajudar, né? E o trabalho é uma terapia que favorece isso, trabalharmos juntos, oferecer, de modo que na casa espírita as pessoas tenham espaço para isso. Os que já estão há 200 anos, os que estão há 50, os que estão há 10, os que chegaram ontem, que possam trabalhar, porque o trabalho nos ajuda a vencer tantas dificuldades e nos ajuda principalmente nessa convivência que nós precisamos ter. A construção das nossas relações é indispensável, isso é um alerta maravilhoso. Cuidar do coração como fonte emissora do verbo e vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Trazer para a convivência, trabalhar junto, implica em mostrarmos na nossa prática o que estamos aprendendo com Jesus, com a doutrina espírita. É quando vai ter um almoço, que alguém está lá, junto a uma equipe lá de 5, 6, e acontecem os problemas, e a gente vai tratar desses problemas. Porque a convivência gera problema, gera dificuldade, mas é nela que a gente cresce. Então, como eu posso vir estudar, falar assim, que lindo, que maravilhoso, dar uma palestra inspiradíssima, e na hora que lá o copo quebrou, enquanto estava fazendo o almoço, o copo quebrou. Estardalhaço, porque o copo quebrou. Vamos tratar do que ocorreu. Foi por distração minha, ficar mais atenta, mais vigilante? Vamos lá, ajeitar isso aqui para que ninguém possa vir e se machucar. Enfim, as coisas mais ínfimas numa convivência é que mostram a nossa maturidade espiritual. Muitos dos problemas dentro de uma casa espírita estão em função de como nós falamos as coisas, de como falamos e do que falamos. Muitos problemas se evitariam se tivéssemos esse cuidado. É só dentro da casa espírita? Não. Em todos os lugares de nossas vidas. Na nossa casa, nas nossas atividades de trabalho, nas nossas relações sociais. Elas seriam bem melhores se nós tivéssemos mais cuidado com o verbo. O verbo cria ou destrói. Existe uma chamada muito grande que é para o processo de educação. Como é que eu posso domar as minhas más tendências e inclinações? A partir do momento que eu, conhecendo essas tendências, eu começo a educá-las. A necessidade da convivência é tal que nos ajuda e nos favorece nisso. Porque às vezes o que um precisa é aquele exercício que eu preciso fazer para me desprender
de certas blusinhas que ficam lá no armário, de certas coisas que eu vou achando que eu vou precisando na vida e não preciso. Então, a necessidade de um ajuda nesse processo de desprendimento nosso, quando vamos convivendo e buscando nos educar, né? Kardec nos fala, na nota da questão 685, que a educação consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação ela é o conjunto de hábitos adquiridos. Educar é o ato de me rever, não é educar os outros. Existe a educação formal, onde se busca a formação intelectual nas escolas, a Casa Espírita às vezes ajuda nesse processo, mas a educação primordial de que se trata é a nossa. É o que eu preciso para melhorar também, né? Então, esse ato de me rever, de me transformar, de fazer com que brilhe a nossa luz. Não foi o que Jesus disse? Brilhe a vossa luz. Nós temos essa luz dentro de nós que às vezes fica meio opaca, às vezes fica meio murchinha, apagadinha, né? De acordo com as nossas atitudes, mas que resplandece a cada bem que se faz, a cada abraço fraterno, a cada gesto de amor, de carinho, é fazer brilhar essa luz, é sermos de fato o que Jesus nos ensina, nos preconiza e nos inspira. Jesus brilhava a luz dele e brilha. Por que nós falamos dele até hoje? Por que ele é a nossa inspiração? Tamanha luz que emite nas nossas direções. Durante quanto e quanto tempo ainda irá emitir? Se somos infinitos, né? Então, nós temos essa luz dentro de nós, que precisamos fazer brilhar nessas atitudes de amor. Porque ditosos serão aqueles que puderem dizer aos seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. E nós só poderemos fazer isso se estivermos juntos, nesses conflitos de convivência que vão fazendo com que nós cresçamos. E Jesus, nessa convivência que é a princípio mais íntima com seus apóstolos, nessa imagem a gente tem um Jesus convivendo com todas as idades, todas as gerações, tratando como igual, trazendo para si. E é assim que devemos nos sentir, juntinhos ali de Jesus, por estarmos juntos uns com os outros, buscando nos amar, buscando conhecer melhor as nossas dificuldades para tratar delas e sermos mais fraternos e compreensivos com os nossos semelhantes, com aqueles que estão à nossa volta. Que Jesus seja a nossa inspiração sempre em nossas vidas. Muito obrigada.